Saindo em pé, convido você a abrir a sua Bíblia. Romanos, eu falei ainda em pé e já estava todo mundo sentado. Romanos capítulo 1, vamos ler 3 versos, do verso 14 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho de Deus, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Até aí, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que o Teu Espírito abra o nosso coração para crer, para ouvir a Tua voz através das Escrituras, Senhor. Deus, pedimos a Tua graça nesse momento e que o Senhor venha fazer aquilo que te apraz, venha fazer a Tua vontade. Clamamos a Ti, a Tua graça, essa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode assentar. Irmãos, Paulo escreveu essa epístola, tendo como um dos seus principais propósitos obter o apoio desses irmãos romanos no seu projeto de evangelização da Espanha. Mas antes de chegar à Espanha, ele tinha o desejo de passar em Roma, usufruir de momentos preciosos de comunhão com esses irmãos romanos, ser ministrado por eles, ele escolher deles algum dom espiritual, de certa forma ser fortalecido, abençoado pela comunhão com eles. Mas ele tinha, sobretudo, o propósito de pregar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho de Deus em Roma. É isso que ele diz no verso 15: por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho de Deus também a vós outros em Roma. Mas não somente entre os irmãos, não somente fortalecendo a fé dos irmãos. Ele queria, sim, colher frutos lá, pregar aqueles que jamais tinham ouvido o Evangelho da graça de Cristo Jesus. No final do verso 13, ele diz que ele desejava conseguir entre eles algum fruto. Esse fruto aqui a gente deve entender, sim, como conversões também, né? Vidas sendo alcançadas pela graça de Jesus. Então Paulo quer ir para a Espanha pregar o Evangelho, mas antes quer passar por Roma, pregar o Evangelho. E a pergunta é, onde é que ele estava agora? Não hoje, né? Ele já deve estar no céu com Jesus. Mas onde ele estava naquele momento que ele escreve essa epístola? O que ele estava fazendo? Tanto que ele desejava pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo estava na sua 3ª viagem missionária, todo vapor, fortalecendo os irmãos da Ásia, na parte leste da Europa, pregando o Evangelho de Deus, ensinando, confirmando, fortalecendo na fé aqueles irmãos. Esse homem incansável, ninguém parava ele, sempre anunciando o testemunho do Senhor, pregando o Evangelho de Deus por onde quer que ele ia. Se não estava na Espanha, estava em Roma, ou se não estava em Roma, estava em algum lugar da Ásia, da Europa. Nada o impedia de pregar o Evangelho de Deus. E aí talvez você pergunte, sim, mas ele diz que uma coisa ali no verso 13 impediu ele de pregar, de ir até Roma ou Espanha, pregar o Evangelho. E a gente fica pensando, o que será que impediu esse homem de pregar a palavra de Deus? E é óbvio que a resposta não é prisões, não são algemas. Paulo é o embaixador em algemas. Estar por trás, preso, por trás das grades, não impede esse homem de pregar a palavra de Deus. Nem varas, nem açoites, nem naufrágios, nem frio, nem tempestade, nem maremotos. Esse homem, ele é imparável, né? Podemos dizer assim. Mas o que será que impediu ele de pregar a palavra de Deus? Na Espanha ou em Roma, como ele desejava? E a resposta é simples.
que impediu ele de pregar o evangelho lá é que ele estava pregando o evangelho em outro lugar. Uma outra missão que ele havia começado, um outro projeto que havia começado e ainda não havia acabado, ele estava pregando em outro lugar. E como é impossível que seres humanos possam pregar em 2 lugares ao mesmo tempo, então foi isso que impediu ele de estar em Roma, na Espanha. Esse homem é impressionante, o fôlego, o ímpeto dele, a coragem, a bravura, sempre pronto, né? Sempre em prontidão para anunciar o Evangelho de Deus. Sempre pronto para pregar, sempre pronto para sofrer se necessário e até pronto para morrer. Ele é imparável, ele é imbatível, cheio do Espírito Santo, na dependência do Senhor, da graça de Deus. E eu estava pensando nisso esses dias, principalmente porque eu estou lendo agora as Crônicas de Nárnia com os meus filhos. E nas Crônicas de Nárnia, que é aquela obra de C.S. Lewis, uma obra de imaginação, de fantasia, uma literatura de fantasia, tem um personagem que mexe muito comigo, toca muito o meu coração. E na minha opinião, esse personagem, ele faz referência ao apóstolo Paulo. Eu acho que quando C.S. Lewis escreveu essa obra, ele tinha em mente o apóstolo Paulo quando criou esse personagem. Esse personagem, ele é conhecido como o mais corajoso de Nárnia. Talvez alguns já vão descobrir. Alguns já dando uma risadinha, já sabe quem é. Mas ele é o mais corajoso de Nárnia e isso é indiscutível em todas essas histórias das crônicas. No último momento que aparece esse personagem nas Crônicas de Nárnia, é um momento onde o grupo ali estava numa missão, no livro, é o 5º livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e o grupo estava numa missão, e era necessário que um narniano morresse, desse a sua vida para cumprir uma missão e salvar a vida de muitos outros narnianos que haviam desaparecido. E quem é o personagem? Quem é aquele que dá um passo à frente e se prontifica? Não. Essa tarefa é minha. É esse personagem. Isso me chama muita atenção porque o apóstolo Paulo era assim, corajoso e destemido servo de Deus. Em Filipenses ele diz, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Não que ele quisesse morrer, eu desejasse morrer jamais. Mas ele disse que se for para viver, a vida dele vai ser gasta em Cristo Jesus. Ele vai torrar a vida dele fazendo a vontade de Deus. E logo em seguida também, em Filipenses capítulo 2, verso 17, ele diz, olha, mesmo que eu seja oferecido, mesmo que a minha vida sirva como uma libação, como uma oferta sobre o sacrifício e serviço da fé desses irmãos filipenses, ele dizia, eu me alegro com isso. E ainda convida esses irmãos, se alegrem comigo. Mesmo que ele tivesse que entregar sua própria vida como oferta pelo seu povo, por perdidos, por pecadores, ele se alegra com isso. Coragem e amor e serviço à igreja, amor pelos que se perdem. Uma marca impressionante do apóstolo Paulo e que a gente encontra nesse personagem lá das Crônicas de Nárnia. E uma outra característica desse personagem, que é muito similar à do apóstolo Paulo, quer dizer, eu estou fazendo as minhas leituras, minhas interpretações, é um momento de digressão aqui, mas esse personagem que é o mais corajoso de Nárnia, ele também é o menor de Nárnia. Impressionante a relação, Ele é o menor, na verdade, ele é um rato. O nome dele é Hip Chip, e eu ainda quero escutar mães colocando o nome do seu filho de Hip Chip, em homenagem a esse rato corajoso, cheio de amor, que é o menor de Nárnia. E é óbvio que quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente vê alguém que o trabalho da cruz foi atuando na vida desse irmão e ele foi
partir do momento que ele vai caminhando na sua vida de santificação, ele vai, parece que reduzindo, vai diminuindo. O crescimento dele é para baixo, assim como é o crescimento de cada cristão, né, na vida de fé. Quando 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, e Paulo escreve essa carta para esses irmãos, ele diz que ele é o menor dos apóstolos, que nem mesmo é digno de ser chamado apóstolo. A cruz foi trabalhando no coração dele. E mais tarde ele vai escrever aos Efésios que a mim foi concedida, a mim, o menor de todos os santos, foi concedida a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8 ele fala isso. E passa o tempo, já no final da vida dele, já no o canto do cisne do apóstolo, ele vai escrever para Timóteo que vai falar para Timóteo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Ele começa como menor dos apóstolos, ok, mas ainda é um apóstolo, né? Ele não deixou de ser apóstolo, mas depois ele se põe como menor dos santos, dos crentes, dos irmãos. No final da vida, eu acho que o Senhor quebrantou o coração desse irmão, a cruz trabalhando na vida desse irmão. E assim, olha, eu sou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, né? E esse personagem de Nárnia, então, ele é corajoso, ele é alguém que tem um amor pelo seu povo e pelos que se perdem. Ele é o menor e agora eu vou forçar. Vou forçar porque esse link aqui é todo meu, fiquem tranquilos, é meu, não tirei isso de ninguém, né? Se alguém tem que ser crucificado, sou eu. Mas quando eu penso num rato, e a maioria das irmãs vai pensar a mesma coisa, é uma criatura desprezível, nojenta, asquerosa, indesejada. Se aparecesse aqui no nosso meio, com certeza haveria gritos, desespero, outras irmãs se agarrando no teto. Alguns irmãos talvez, não sei. É possível, é possível. Mas é uma criatura indesejada, é uma criatura asquerosa mesmo. Né? E pensando no apóstolo Paulo, porque o meu link é com ele, né? Nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo também foi uma pessoa muito indesejada pelos cristãos. Uma pessoa nojenta, de certa forma asquerosa. Talvez um pouco mais grave do que isso. Ele era um perverso, terrível perseguidor da igreja. Ele estava lá aos pés lá de Estevão quando ele foi apedrejado. Paulo perseguiu, estava ali o jovem Saulo, Atos 8. O capítulo seguinte de Atos fala que Paulo está bufando, né, respirando ameaças contra os cristãos. Um perseguidor, ele mesmo diz, né, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele fala isso aos Filipenses, capítulo 3. Alguém terrível, assustador, um verdadeiro monstro, fariseu, que qualquer cristão sairia correndo. Até a conversão dele foi complicada, porque quando ele se converteu, o pessoal ia sair, vai dar o golpe na gente, vai matar todo mundo. Né? Naquele tempo não existia, talvez, esse negócio de colocar bomba na mochila, mas Paulo aparecendo, metia o terror nos irmãos. Mas esse irmão, um dia, se deparou com o Senhor da Glória, e esse monstro foi transformado. E quando a gente abre Romanos, essa epístola tão preciosa, já na abertura, esse irmão de um amor gigantesco, né? Coração gigante. Um irmão que escreve com uma doçura, uma fineza, uma singeleza impressionante. É importante a gente sempre lembrar que um dia esse irmão foi um monstro que foi alcançado pela graça de Jesus. Aliás, o nosso Senhor é especialista em transformar monstros. E quando o Valdir estava lendo aqui a história do lobisomem de Gadara, vocês escutaram essa história? O Valdir leu aqui. O lobisomem de Gadara, ou o lobisomem geraseno.
Marcos capítulo 5. Na verdade não era bem um lobisomem, mas um homem que se parecia muito com o lobisomem, que vivia lá em Gadara. E ele vivia solitário, vivia nos montes, nos sepulcros, que eram cavernas naquela época, vivia se cortando, se ferindo, atormentado por espíritos malignos, demônios, vivia naquela aflição, naquela angústia, naquele terror de alma, naquele desespero. E dizem que o pessoal da cidade já prendia ele com correntes, prendia ele com grilhões e ele arrebentava. Tamanho poder daquele monstro ali. Mas eu fico imaginando as mães, final do dia, aparecia aquele gadareno lá, mandava as crianças entrar para dentro de casa e aquele monstro passava lá. Cuidado com aquele lobisomem. Naquela época existia mesmo. Eles podiam ver passando por ali, metendo terror naquela turma. Mas um dia Jesus Cristo porta o seu barco, para ali em Gadara, e a história é sempre a mesma. Jesus é o especialista em transformar monstros, transformar corações. E de repente a cidade ficou até mais aterrorizada com Jesus do que com o monstro, porque Jesus veio e transformou a vida daquele monstro solitário ali. E de repente aquele monstro tem um amigo, aquele monstro foi libertado, daqui a pouco ele foi salvo, em perfeito juízo, diz o texto, Marcos 5, né, como foi lido. E Jesus vai embora. E quando ele vai entrar no barquinho de volta, aquela pessoa transformada vai na direção de Jesus e diz: Jesus, eu quero contigo. Eu não tinha amigo, você se tornou meu grande amigo, meu libertador, meu salvador. Eu vou ir contigo. O que precisar, eu estou à sua disposição. Eu quero ir junto contigo para onde você for. E Jesus diz: não permitiu. Foi até forte, porque parece que precisou ser insistente. Não, você ordenou ele: olha, você vai ficar aí. Não vem comigo. A cena vai... Mas como o Senhor transformou tanto discípulo ruim que ele tinha, podia um baita um discípulo empolgado, motivado. Senão você vai ficar aí, você vai para os teus, você vai para os da tua casa, e você vai falar tudo que o Senhor Jesus te fez e como teve misericórdia de ti. E aquele gadareno saiu em disparada, anunciando tudo que Jesus havia feito, como teve misericórdia dele, e anunciando por toda a Decápolis, aquelas 10 cidades ali, né? Saiu anunciando, né? Isso é maravilhoso demais, porque é verdade que hoje nós não podemos estar com Jesus no céu, né? Em glória. Jesus está em nosso coração pelo Espírito que habita em nós, mas nós não podemos estar com Jesus em glória, no céu. Vai chegar esse dia. Nós temos que continuar a peregrinação, a caminhada. Temos que seguir na tocada. Mas enquanto nós não podemos estar com Jesus, o que de melhor nós podemos fazer para expressar gratidão por aquilo que Ele fez por nós? O gadareno nos ensina que obedecer a Ele e anunciar o que o Senhor Jesus fez é o melhor que a gente pode fazer. Anunciar tudo o que Jesus fez vai ser expressão de amor e de gratidão. Vai ser, na verdade, a melhor expressão de gratidão e de amor da parte daqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso porque diz respeito a nós. O que de melhor nós podemos fazer para expressar nossa gratidão e nosso amor por Cristo é anunciar tudo o que Jesus fez na cruz por nós. Como Ele teve misericórdia de nós. Como Ele teve compaixão de nós. É a lição de um ex-monstro. E vamos voltar para o outro monstro transformado, o apóstolo Paulo. Esse homem é alguém que está em prontidão, pronto para anunciar a palavra de Deus. Um servo grato, obediente, corajoso, está pronto para pregar a palavra de Deus em Roma. E nessa manhã, eu queria só destacar
e pensar com os irmãos sobre esse compromisso pessoal do apóstolo Paulo com a evangelização. A partir desses 3 versos, 14, 15 e 16, em 3 declarações que ele dá. Verso 14, sou devedor. Verso 15, estou pronto, estou em prontidão para anunciar o evangelho. E o verso 16, não me envergonho do evangelho. Só pensar essas 3 declarações, porque são declarações que devem estar na boca de todos os crentes cheios do Espírito Santo. Esse compromisso aqui não é um compromisso de um apóstolo apenas, é um compromisso da igreja, compromisso de evangelização. A primeira declaração do apóstolo Paulo, e que diz respeito àquilo que também deve ser o nosso compromisso como cristãos, está no verso 14. Eu sou devedor, estou endividado, estou em dívida. E antes que alguém pense que Paulo está no SPC, Serasa, com o nome sujo lá, precisando aí que algum presidente perdoe as suas dívidas ou coisa desse tipo, eu quero dizer que essa dívida do apóstolo Paulo não é uma dívida financeira e também não é uma dívida com relação aos seus pecados. Porque ele não tem dívida nenhuma com relação aos seus pecados. Porque ele mesmo diz em Colossenses que Cristo, ele cancelou o escrito de dívida, 2,14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenança, nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente esse escrito de dívida e cravou aquela nota promissória na cruz. Sem dívida. Não tem mais dívida, foi cravada na cruz. Dívidas com relação ao pecado não temos mais em Cristo Jesus, né? Existem 2 formas de nós estarmos endividados. A primeira é quando alguém toma emprestado algum valor, algum dinheiro de alguém, pegando dinheiro emprestado com alguém. E a segunda forma de se endividar é quando alguém quando alguém nos dá um valor, nos dá um dinheiro e nos manda entregarmos esse valor, essa quantia para um terceiro. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu pegasse com o Jaime aqui R$1.000 emprestado. Enquanto eu não restituir esse dinheiro para o Jaime, eu estou em dívida com ele. Eu sou um devedor dele, eu tenho que pagar essa dívida. E a segunda forma de ficar endividado é, imaginei que um amigo do Jaime me dá um valor X, R$1.000, e ele diz assim, me dá esse valor e diz, entrega para o Jaime. E enquanto eu não entregar esse valor para o Jaime, eu estou em dívida com o Jaime. Na primeira forma, eu estou endividado porque eu tomei o dinheiro emprestado de alguém. Enquanto eu não pagar, eu estou endividado. Paulo não tomou nenhum dinheiro emprestado dos romanos que esteja endividado com ele, alguma coisa que ele tenha que devolver. Mas, quando Cristo lhe confiou o Evangelho para pregar para eles, ele acabou entrando em dívida. Cristo o endividou, de certa forma, ao lhe confiar o Evangelho e dizer, passa para eles. Ele está em dívida com os romanos, ele tem que pregar de qualquer forma. E no verso 14, ele diz, olha, estou encrencado no sentido de comprometido com todo mundo gentílico. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, que era uma maneira de dividir o mundo antigamente. Os gregos eram aqueles que foram influenciados pela cultura romana, os romanos, de certa forma, foram influenciados pelos gregos, e os bárbaros, aqueles que não foram influenciados pela cultura romana. Os judeus, de certa forma, podem ser considerados como bárbaros nesse sentido. Quanto à nacionalidade e cultura, aqui parece que era uma maneira de dividir o mundo dos gentios. A outra maneira de dividir é tanto a sábios como a ignorantes. Tanto a sábios como a ignorantes. E
a maneira já quanto à capacidade de entendimento ou a falta dessa capacidade, os mais simples, os melhores, os mais avantajados intelectualmente, e outros talvez não tenham tanta vantagem nisso. Mas é uma outra maneira de dividir. Mas resumindo, o que o Paulo está dizendo aqui é que ele está comprometido com essa turma toda, com essas duas expressões, tanto a sábios como a ignorantes, tanto a gregos como a bárbaros. Ele tem que pregar todos, ele está em dívida com todos esses gentios, e isso é muito importante para nós, porque nós temos que tomar o cuidado de não acharmos, mas é Paulo. Paulo é um apóstolo, ele está com problemas aí, não é problema, ele está com dívida, é dívida de um apóstolo, não é minha dívida. A igreja também é devedora, a igreja deve, não é responsabilidade só de um apóstolo, é responsabilidade da igreja de Jesus Cristo. Essa dívida é nossa, é obrigação nós pagarmos, não é algo opcional isso, né? Faz parte da natureza da igreja, da natureza missionária da igreja. E o que é importante nós guardarmos daqui é que todo cristão, nesse sentido, ele tem algo que ele pode oferecer. Ele tem algo que ele pode dar para alguém. Ele está de posse de algo que ele pode passar para uma pessoa. Esse algo que ele está de posse implica um conhecimento. Na verdade, o cristão sabe de algo e ele precisa passar isso que ele sabe para alguém. Falar disso. É isso que nós temos que passar. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que era um médico e pregador do Evangelho, ele fala sobre um grande teste que os cristãos precisam fazer. E ele cria uma situação de imagine que você conheça alguém gravemente doente, e esse camarada realmente está gravemente doente, desenganado. Os médicos deram um diagnóstico, ele dificilmente vai estar vivo no dia de amanhã. Ou seja, hoje é o último dia de vida dele. A situação dele é delicada, só tem mais um dia de vida. Mas essa pessoa lembra de você nessa hora. Eu conheci um cristão. E a família dele vai atrás de você e diz, olha, ele está chamando para você fazer uma visita para ele. Resumindo, você tem que ir. Você tem que visitar essa pessoa, você tem que ir lá. Não tem como correr nessa hora, você tem que ir lá. É o último dia de vida, não é inegociável. Essa pessoa está lá e o grande problema dela não é só que ela vai morrer, porque todo mundo vai morrer um dia, nós vamos morrer um dia. Mas o grande problema dela é que ela vai morrer, mas ela não está preparada para morrer, porque ela não sabe nada a respeito da sua salvação. Esse é o grande problema. E chega lá você, cristão, Troy Jones criando essa cena, e você chega ali. E a questão é, e esse é o grande teste que o Dr. Troy Jones traz, você tem algo para transmitir para essa pessoa? Você tem algo para dar para ela? Possa ajudar ela? Esse é o grande teste. Você está de posse de algo que pode trazer para ela e ajudá-la nesse momento? Porque não vai adiantar nada chegar lá, às vezes ficar em silêncio. Ok, de uma certa forma, traz algum conforto, uma companhia, ok. Mas não ajuda de fato, né? Ou sair jogando alguma conversa, né? Falar do tempo, do Havaí, do Figueira, ou coisa que vai subir ano que vem. Pode entreter na hora, mas não vai ajudar muito, não. Não adianta também falar que você vai depositar amanhã R$1 milhão na conta dele, porque ele precisar, porque ele não vai poder usar esse dinheiro no dia seguinte, né? Não adianta também essa pessoa, você no caso, qualquer um de nós, chegarmos lá
termos vivido uma vida de amor, de bondade, chegarmos lá com essa vida cheia de bondade, mas ficar por isso mesmo e a gente não ajudar em nada, porque as virtudes e aquilo que Deus faz no nosso coração, faz em nós, faz em nossas vidas. Não adianta nada uma vida cheia de amor e de bondade se a gente não vai poder ajudar em nada aquela pessoa naquele momento. E o Dr. Martin Lloyd Jones comenta que somente o cristão tem algo para oferecer para um pecador e que vai verdadeiramente trazer alívio e paz para ele. Somente o cristão está de posse de algo que pode resolver verdadeiramente o grande problema da alma dessa pessoa e mudar o destino eterno dessa pessoa. Somente o cristão tem isso para oferecer. Olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da necessidade que a gente tem de pregar o Evangelho. O quanto que as pessoas precisam ouvir do Evangelho de Deus. É preciso pregar. É preciso anunciar. É preciso falar. Segunda declaração do apóstolo Paulo é: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho de Deus. Tendo consciência da dívida que ele tem. Uma dívida que todos nós temos. Preciso nos incluirmos nessa dívida. Paulo diz: estou pronto. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. É preciso pagar a dívida. Não adianta ficar dizendo: quando entrar o meu 13º, ou aquela pessoa me pagar, eu vou pagar também aquela. Tem que ser agora. É preciso pagar, né? Acho que qualquer lugar, qualquer cultura do mundo, é uma coisa bem vergonhosa você ficar endividado. É preciso pagar essas dívidas. O quanto antes. Não adianta jogar para frente. Vou esperar um anjo vir do céu. Esperar as pedras clamarem. É preciso pagar. É preciso estar em prontidão com o apóstolo Paulo e anunciar o Evangelho. E eu estava pensando sobre por que às vezes o nosso coração não tem essa prontidão. Porque o nosso coração às vezes não está tão disposto. Porque o nosso coração ele é tão lento, sempre deixando para depois. Né? Muitas vezes, eu numerei aqui pelo menos 3 razões do porquê que às vezes nós não estamos em prontidão para anunciar o Evangelho. A primeira razão, às vezes, é confusão com relação ao próprio Evangelho. Muitas pessoas estão confusas. Nada mais justo nesse mundo contemporâneo, esse evangelicalismo, que ninguém sabe exatamente o que é o Evangelho. Você pode pensar 1 bilhão de coisas diferentes no Evangelho. Pode pensar em coisas, eu bebia, não fumava, não bebo mais, fumava, não fumo mais, cura. Já ouvi alguém falando até de Illuminati quando foi falar do Evangelho. Assim, o que é isso? Uma loucura completa. Né? Pode vir qualquer coisa quando se fala do Evangelho. E é normal que quando chega na hora de um cristão expor o Evangelho, ele não consiga expor, porque ele mesmo não tem muita clareza sobre o que é o Evangelho, não tem tanto conhecimento, entendimento sobre o que é o Evangelho na sua vida. Tem uma epístola que Paulo traz para nós explicações, e ele organiza bem sistematicamente o que é o Evangelho. Por exemplo, Romanos aqui, ele vai gastar 3 capítulos falando sobre o grande problema do pecado. Todos são pecadores. Todos estão com problemas diante de Deus, e o problema é a separação de Deus. Ninguém pode chegar a Deus do seu próprio jeito, pela sua própria força. Estão todos separados. O pecado causa separação, causa morte. Morte é separação. Morte, né, o problema dela não é somente a morte física, mas a morte espiritual. Morte espiritual. Pensa em inferno, pensa em condenação eterna. Coisas que assustam hoje em dia esse mundo tão afetivizado de nossos tempos. Né? Mas é a morte espiritual. Esse é o grande problema. É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo resolver o problema. Que problema que ele veio resolver?
Ele veio curar todo mundo? Ok, que curasse todo mundo, mas um dia essa pessoa ia morrer de outra coisa. O problema que ele veio resolver, ele resolveu na cruz, é o problema do pecado. E Romanos, Paulo no capítulo 3, do 21 em diante, ali vai falar sobre um problema resolvido. Ele traz as más notícias, todos são pecadores, um grande problema, todos pecaram. 3 em diante, 21 em diante, ele vai falar sobre a solução desse problema, a cruz. Cristo morreu por pecadores. Cristo satisfez a justiça de Deus. Cristo é o mediador, aquele que reconcilia pecadores com Deus. Ok. Problema, solução, Cristo. E agora? O que eu faço? Como é que eu tenho Cristo e resolvo o meu problema? Paulo continua, capítulo 4 é um capítulo de fé, fala que a fé não é a minha obra, a fé é graça de Deus, é meio para se apropriar daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Fé não é capacidade humana, esforço humano, fé é graça de Deus, é meio para se apropriar da graça de Deus. Né? É preciso crer, é preciso confiar. Ele morreu, e como dizia o John Wesley na conversão dele, a experiência que ele traz do coração aquecido, ali eu descobri que Cristo morreu para o pecador, mas ele morreu até pelos meus pecados. Creia que ele morreu até pelos seus pecados, creia que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, porque o Pai aprovou o seu sacrifício perfeito. Problema, solução, e creia para se apropriar disso. É o Espírito que aplica essa obra de redenção nas vidas dos pecadores, dos perdidos. Um caminho saudável para se pensar o Evangelho, já na abertura de Romanos. Né? É preciso conhecer, é preciso ter clareza. Um segundo problema que eu penso que pode prejudicar a nossa prontidão é talvez também a falta da consciência de que é um mandamento, de que é uma obrigação, que não é opcional a pregação do Evangelho, mas é um mandamento. E de fazer discípulos, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês são propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um mandamento, não é um requinte ou alguma habilidade de alguma igreja que tem essa ferramenta, que tem essa habilidade, esse recurso de evangelizar. Não, faz parte da vida da igreja e faz parte da vida de cada cristão. E desobedecer isso é algo sério. Mas a nossa obediência, isso tem que ser prazerosa, com amor. Olha o gadareno. Não posso ir contigo? Ok, eu vou te obedecer e falar para todo mundo. Agora eu vou infernizar Gadara. Vou atormentar todo mundo com o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Claro, com sabedoria. Né? Não precisa atropelar as esferas, né? Podemos dizer assim. E uma outra razão para falta de prontidão, que talvez nosso coração, a nossa vida, nosso compromisso com o Evangelho, às vezes nós parece que colocamos estamos andando com o carro com o freio de mão puxado. Às vezes a gente pensa bilhões de vezes para anunciar e espera um momento tão preciso que aí, às vezes está mais fácil ganhar na loteria do que acertar o momento certo para falar do Evangelho. Tamanha a falta de prontidão das nossas vidas. E esse terceiro, a razão que eu estou trazendo aqui, eu estou roubando do Juliano, da última reunião do conselho. Lá em Atos 4, os discípulos estavam com medo, atemorizados ali, meio assustados, amedrontados, as perseguições, estava vendo. Aí chega de repente João, Pedro, eles oram ali, e o Espírito vem, lhes dá intrepidez para anunciar o testemunho do Senhor. Às vezes a falta de prontidão do nosso coração é o fracasso na nossa vida de dependência de Deus através da oração. A gente tem que se humilhar diante do Senhor, se prostrar diante do Senhor. E ali, em humilhação, se humilhando diante do Senhor, o Espírito pode nos dar ousadia e intrepidez para anunciarmos o Evangelho de Deus. Às vezes é um fracasso na nossa vida de comunhão pessoal com o Senhor. Às vezes é pecados na nossa vida, coisas que nós temos que corrigir. E o nosso espírito de cara de pau, a gente continua convivendo com aqueles pecadinhos que já eram para ser cravados na cruz do nosso Senhor, e fulminados e destruídos.
Pelo menos essas 4 questões são razões para fraquejarmos, às vezes, na prontidão. Mas as últimas palavras de Paulo, a última declaração de Paulo, que eu trago para os irmãos, é o do verso 16. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. A terceira declaração que tem que estar na boca de cada cristão cheio do Espírito Santo. Paulo está usando aqui de uma figura de linguagem conhecida como litotes. Uma litotes é uma afirmação na forma negativa de uma afirmação contrária. Simples assim. Uma afirmação na forma negativa, nós temos aqui: não me envergonho. Está na forma negativa. Mas de uma afirmação contrária, qual é a afirmação contrária que Paulo quer afirmar aqui? Paulo está querendo dizer: eu me orgulho do Evangelho de Cristo. Longe de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se vangloria em Cristo Jesus, ele se orgulha de Cristo Jesus. Mas ele usou aqui na forma negativa, porque parece que muitos irmãos estavam sendo tentados a se envergonharem. É comum. A gente encontra muitos fraquejando no testemunho, se envergonhando, principalmente em Roma, aquele glamour, a poderosa Roma. Imagina a cultura daquele tempo. Quantas vezes os cristãos são tentados a se envergonharem? Às vezes na universidade, vou falar de Jesus aqui, vou me fulminar. Ou falar para um outro. Aquela história daquele carpinteiro judeu pendurado na cruz, que é o nosso Salvador. Ah, essa história do carpinteiro pendurado na cruz. Você acredita nesse mito aí? Muitos são tentados a se envergonhar e se esquecem que esse é o plano de Deus, é o caminho de Deus para humilhar o pecador. Ah, vocês estão se gloriando, procurando uma cultura, filosofia poderosa, e então vocês vão se humilhar diante desse judeu pendurado na cruz, que foi rejeitado pelo seu povo, louco, né? Loucura para os que se perdem. Vocês têm que se rebaixar e se humilhar e reconhecer que aquele é o Filho de Deus. O homem natural esquece. Esse rebaixamento não é fácil. Não há glória, não é lugar de poderosos, de pompa humana. É se humilhar e se prostrar diante desse carpinteiro crucificado. Esse é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Muitos foram tentados a se envergonhar. Timóteo, Paulo tem que escrever para ele dizendo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus. E Paulo diz: e nem de mim, do seu encarcerado que sou eu. Paulo talvez deu uma esquivada, né? 2 Timóteo 1,8. 2 Timóteo. Mas ali, alguns versículos depois, ele vai falar sobre a casa do Onesíforo, que passa batido, ninguém sabe outro nome para dar para a filha. Onesíforo. Esse não se envergonhou das algemas de Paulo. Nunca se envergonharam, diz o apóstolo, nunca se envergonharam das minhas algemas. Existia, sim, uma tentação de se envergonhar. Paulo estava ciente disso, porque jamais ele diria que não se envergonha de algo que não tivesse sido tentado a se envergonhar. O próprio Paulo, possivelmente, lá em Corinto, desencorajado, um tanto que desanimado, talvez. O próprio Senhor, em visão, numa noite, tem que vir para ele dizer: Paulo, não temas, fala, pelo contrário, fala e não te cales. Eu estou contigo, ninguém vai ousar te fazer mal. Eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo tem que encorajar ele. Quando estava começando o trabalho de evangelização ali em Corinto, na Grécia, sul na Caia, Paulo precisou ser encorajado. A tentação de se envergonhar é um perigo que nós temos que vencer pela graça de Jesus. É por isso que Paulo vem falar de forma negativa, nos advertindo contra esse perigo de nos envergonharmos. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Marcos 8:38, ele fala que aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, Filho do Homem,
se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. É uma advertência que o Senhor nos dá e nós precisamos estar preparados para isso. E Paulo, sabiamente, sabe desse perigo, foi tentado nisso, venceu e de alguma forma quer ajudar esses irmãos. Concluindo, meus irmãos, eu queria dizer que falar do Evangelho é falar de Cristo. Falar de Cristo é falar do nosso Salvador, que foi morto, foi crucificado, daquele que é o caminho, né? A verdade e a vida. É falar desse nome pelo qual importa, nome que não há outro nome pelo qual importa que todos sejam salvos. Falar de Jesus é falar do Cordeiro de Deus que deu sua vida por pecadores. Como cristãos, nós precisamos ser gratos. Se formos amados por Deus, nós precisamos expressar a grandeza desse amor, e a forma de expressar a grandeza desse amor é anunciando. Anunciar é uma maneira de expressar a grandeza daquilo que Cristo fez por nós. Se foi grande, Senhor, nos dê coragem para anunciar, porque é a forma onde melhor nós podemos expressar que, de fato, foi grande aquilo que Cristo fez por nós na cruz, perdoando pecadores. Você é alguém que ama a Deus, você tem que ter prazer naquilo que Deus manda você fazer. Assim como Cristo tinha prazer em fazer a vontade do Pai. E o Pai o tempo todo se alegrava, dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? Precisamos ter prazer naquilo que Deus manda a gente fazer, mas lembrando que mais do que uma obrigação, isso é um privilégio, é uma honra ser embaixador do Senhor do Universo. Aquele carpinteiro pendurado na cruz é o Salvador do Universo, o Filho de Deus. É uma honra e privilégio para cada um de nós sermos arautos de Cristo Jesus. Tarefa de evangelização, isso é uma outra coisa importante, exige amor. É importante que a gente se importe com os pecadores. Porque se a gente não se importar com pessoas, como é que a gente vai anunciar o Evangelho? Para o vento, para o poste, como? A gente precisa se importar e demonstrar amor por pecadores. E assim nós vamos ter oportunidade de falar do amor de Jesus, da graça de Jesus. Eu tinha um professor no seminário que dizia, invista em pessoas, pessoas são eternas. Né? Esteja em prontidão para anunciar, não fique mosqueando. Direcione conversas. Né? Converse sobre questões mais centrais, mais sérias. Não só sobre o tempo, só sobre futebol. Direcione conversas. Né? Fabrique oportunidades, se possível. Como Jesus sempre era preciso ao falar sobre a necessidade de nascer de novo. Esteja preparado para quando pedirem esperança que há em vós. E como devemos estar preparados. A gente pensa, todo mundo tem a Bíblia aí, o Evangelho espalhou, mas cada vez essa confusão está exigindo dos cristãos mais preparo, mais amor às Escrituras, precisão, clareza, definir os termos. Porque às vezes uma palavra pode significar qualquer coisa. E a gente precisa especificar bem o que nós queremos dizer, para não espalhar. E além disso, um outro perigo, dentro das próprias igrejas, o perigo é que muitos, às vezes, evangélicos, cristãos, né, uns ali vivendo dentro das igrejas, estão se perdendo. Isso é uma verdade. Cristãos estão atormentados, morrendo em pecado, sem nunca ter ouvido do Evangelho. Cristãos e dentro das igrejas. É uma realidade que nós temos que enfrentar. Cristãos com uma vida desesperada, com uma vida arrebentada, vivendo aflição, tristeza profunda, não tem esperança nenhuma, mas são membros de igrejas. Precisamos levar a sério isso. Quando alguém vem com aquele, paz do Senhor. Ok, não, paz do Senhor, mas testa o que essa pessoa realmente tem lá dentro do coração, o que ele entende por evangelho. Às vezes ele é um pecador que está precisando de uma palavra de socorro, esperando de alguém que vem e traga uma
mensagem de alívio, de esperança, e nós evangélicos às vezes, evangelho, está garantido, tá, beleza. Seguimos a vida, vamos procurar alguém que ainda não tem ouvido, mas o camarada nunca ouviu o evangelho, está se perdendo num vazio terrível de angústia profunda dentro da igreja. Acontece isso. Não se esqueça, e aqui já concluo, não se esqueça que somos pecadores e não temos nada para oferecer. Aí, mas como acabou de dizer que a gente tem o evangelho para oferecer, eu não tenho mais nada para oferecer. Nós somos pecadores, não temos nada para oferecer que venha de nós mesmos. Aquilo que nós temos para oferecer é aquilo que Cristo nos deu. O evangelho é de Deus. E o Senhor precisa nos dar graça para nos humilharmos diante do Senhor, e que o Senhor nos fortaleça para testemunharmos de Cristo, porque aquilo que nós temos para oferecer é aquilo que vem de Deus. E para isso precisamos de uma vida na dependência do Espírito de Deus. Precisamos se humilhar diante de Deus em oração, porque essa obra de evangelização não vem no braço humano, não é na força humana, não é na capacidade humana, não é a habilidade do meu intelecto que eu vou sair convertendo todo mundo, não. Se o Espírito não abrir o coração, não regenerar o coração, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, não tem jeito, isso é obra do Espírito. Nós soltamos o leão, anunciando o Evangelho, o Senhor nos dê coragem para isso, e o leão vai se defender sozinho, você não precisa dar um empurrãozinho no leão, olha, faz, o leão sabe o que tem que fazer. Ele vai fazer o que precisa ser feito. O Senhor nos dê coragem para anunciar o Evangelho, mas na dependência do Espírito de Deus, na dependência do Senhor, porque é Ele que abre os corações. É o Senhor que faz essa obra, não é obra humana. E quando você estiver desencorajado para evangelizar, anunciar, lembra daquelas pessoas que anunciaram o Evangelho para você, o quanto nós somos gratos. E lembra do sacrifício, do preço que foi pago na cruz, para que nós anunciássemos e testemunhássemos desse grande amor que o Senhor demonstrou por nós, salvando pecadores. Vamos orar. Te agradecemos nessa manhã pelo Teu Evangelho, Jesus querido. Obrigado pelo preço, pelo sangue derramado. Obrigado pela vida indissolúvel que vem do Calvário. Obrigado porque Tu és o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor foi misericordioso com cada um de nós, com o Teu povo, com a Tua igreja. Obrigado porque a Tua igreja é o presente que o Pai deu ao Filho e o Senhor se alegra com o Teu povo. O Senhor ama a Tua igreja. Ó Pai, como igreja, viemos Te pedir a coragem, intrepidez do Espírito nessa tarefa de proclamarmos as Tuas virtudes, Senhor. O Senhor nos dê gratidão no coração suficiente para termos coragem, para estarmos prontos, para termos uma consciência de que somos devedores, para não nos envergonharmos do testemunho do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser sal da terra, a luz do mundo, e que o Teu nome possa ser engrandecido em nosso meio para a glória do Teu nome, para a glória do Teu Filho. Sê conosco, sê com cada um de nós, dá-nos uma semana na Tua presença e ajuda-nos segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.